Vamos ler então Mateus capítulo 16, verso 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Grande Criador, estamos diante da palavra que é vida, não apenas de uma palavra escrita, mas de uma palavra que é vida, pois esta escrita, estas letras já têm se materializado, têm se encarnado e têm trazido vida a cada um de nós. Estamos certos que mais esta vez o Senhor ajudará esta congregação a compreender esta verdade para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, vamos falar de uma coisa conhecida e Satanás odeia: a revelação. Então, Satanás odeia a revelação. Todas as mensagens, eu creio que elas devem até mesmo seus títulos acompanhar aquilo que o irmão Brana pregou. Não é uma questão de nós queremos apresentar uma mensagem, mas para mim, aquilo que o profeta pregou, tudo é verdade, até o que eu não entendo é verdade, é real. E como ele já tem mostrado que estas coisas já têm cumprido, então estamos descansados. As coisas que pregamos, se todos pudessem clarear para a igreja, que não são coisas que irão acontecer, mas que já aconteceram. O que falta agora é o arrebatamento, porque não falta mais nada para a igreja ser arrebatada. Se faltasse uma coisa, teríamos que ter mais um profeta. Já que não tem mais profeta, e William Branham foi o último, que o sétimo é o último, não tem mais nenhum depois do sétimo. Depois os profetas que virão são Moisés e Elias para os judeus, cumprindo Apocalipse 11. Para nós terminou no 7. O sétimo mensageiro, sétimo anjo, sétimo selo, sétimo trovão. O número 7 é o número de Deus. O William é 7, Mario é 7, Branham é 7. O que você quer mais? Tudo está no 7, certo? Então o 7, é o irmão Branham que diz aqui na mensagem, os ungidos dos últimos dias, 130. 7 é o número de Deus. Então Deus trabalhou no 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus trabalhou no 5, Jesus, Feit, que é fé. Ele trabalhou no 5. E ele diz que agora ele está trabalhando no 7. Na hora em que vivemos, está trabalhando no 7. Só que quando fala trabalhando no 7, as pessoas não sabem, mas qual 7 que ele está trabalhando? É um número 7? Não, se o 5 foi um nome de um homem, o 7 também é o nome de um homem. É onde Deus está trabalhando. Bom, depois vocês podem ter essas mensagens que nós já pregamos, né? Hoje eu estou só passando sobre elas um pouquinho para te ajudar. Mas o que importa muito é a revelação. E a revelação te põe a um nível superior aos demais, mesmo sem querer. Você não precisa querer saber, você sabe sem querer. O revelado, ele sabe sem querer. Ele não precisa, eu quero saber. Não. Tem uns que querem saber e não sabem nada. O revelado não procura saber e sabe tudo. Entende? Porque a revelação é o que te põe num patamar acima de qualquer homem, de qualquer sábio. Foi a revelação que pôs Pedro acima dos grandes sábios do dia. Você pega Anás, Caifás, eram os melhores. De moral ninguém ganhava deles. De revelação ninguém ganhava de Pedro. Então, quem você preferia ser naquele dia? Um Pedro pescador ou um Anás? Ninguém ganhava de Maria Madalena. Enquanto ela estava uma perdida, também ninguém ganhava. Mas quando ela foi salva, ninguém ganhava dela. Naquele dia, quem teve revelação foi Maria Madalena. Anás e Caifás não teve. Então, não adianta nós querermos esperar
que as grandes pessoas e até boas pessoas e moralistas pessoas venham ter revelação. Damos graças a Deus por alguns de nós, como William Branham, que nunca fumou, nunca bebeu, nunca adulterou, teve seu casamento direitinho. Damos graças a Deus por isso, porque tinha que trazer uma mensagem. Mas nesse dia, é um dia que o mundo está do avesso. Então, o casamento e divórcio está entre todos. E Deus mandou um profeta para consertar essas coisas para nós. Mas a mensagem é revelada e ela talvez pega mais pessoas desajustadas ao nosso ver do que pessoas justas que nós queríamos que conhecessem essa verdade. Mas a verdade sempre acompanha esse tipo de gente porque tem mais facilidade de captar. Porque quando a gente é muito santo é difícil a gente captar as coisas por causa da santidade. A gente acha que é e Deus passa por cima da gente. E quando a gente não presta, aí a gente vai falar, não sou nada mesmo, aí Deus vem e fala para a gente. Glória. Deus sempre trabalha assim, a gente tem que acostumar com Deus. Toda época foi assim, você vai na Bíblia, sempre foi assim. Nos dias de Jesus foi, João Batista foi, Pedro foi assim, e nos dias do irmão Branham foi assim também. Deus teve que exigir do irmão Branham nunca fumar, nunca beber, nunca adulterar. Deus teve que falar para ele nunca fazer isso, porque eu vou usar você. Mas se Deus fosse olhar direitinho, não tinha nem tido um Branham como profeta. Porque o pai bebia. Só tinha a mãe que tinha uma linhagem melhor. Mas o pai, de onde vem a semente, o pai era um bebum. Mas Deus trabalha assim. Isso é para que as pessoas possam chegar ali e tropeçar. Aí chega na hora da morte, Deus fala, você vai de um acidente automobilístico mesmo, para os outros tropeçar também. Deus gosta de ver isso, porque ele sabe que o eleito não tropeça. Eleito não tropeça nas coisas. Eleito escuta, examina, crê, mesmo não entendendo aquilo. Mas o não eleito, ele começa a encontrar um monte de falhas, um monte de coisas que, se possível, Deus não poderia fazer o trabalho por aquele meio, porque aquele método não estava correto à nossa vista. Mas Deus faz o trabalho assim. Então, por que Jesus não chegou e disse para Anás, eu sou? Ele não falou. Mas quando ele se manifestou para a samaritana, e ela diz, o que tu fazes? Nós sabemos que quando Cristo vier, ele vai fazer isso que você está fazendo. Ele diz, eu sou que falo contigo. Ele não falou com outros. Então, hoje, a nossa sabedoria tem que colocar numa lata de lixo, mandar o lixeiro levar. Um saquinho preto, põe lá, tudo lá, manda o lixeiro levar. E você tomar aquilo que Deus deu através do profeta. Eu não creio em outra coisa se o profeta não falou. Eu só creio quando o profeta fala. Que a maior mensagem do dia é a do profeta. Nós somos apenas aqueles que ficam carregando a mensagem do profeta, levando, entregando para as pessoas. E nós somos como o pigmeu. Sai da minha frente que eu tenho a mensagem do rei. Então eu tenho que entregar essa mensagem. E não adianta ninguém parar na nossa frente, pai, mãe, marido, mulher, filhos, e pastor, igreja, e gente grande ou pequena, feia ou bonita, não importa. Ou você sai da minha frente porque eu carrego a mensagem do rei. Eu não tenho que me preocupar com outros e nem dar satisfação a outras pessoas que não têm a mensagem do rei. E sempre a mensagem do rei não vem a um grande, veio a um pigmeu. Então Deus trabalha assim. Não é porque Deus não gosta dos grandes. Você sabe que não é por isso. Mas se você pegar lá desde o princípio, ele pegou um Davi pequeno e rejeitou um Saul grande. E Davi não era feio. Muita gente pensa que Davi era feio. A Bíblia não diz que ele era feio. Mas ele não tinha tamanho. E o homem que não tem tamanho praticamente é feio, né? Porque para ser elegante, bonito, ele tem que ter tamanho. Até a mulher, ela já quer pôr salto alto para ver se fica grande, porque ela acha que mulher pequena é feia também. Mas se você for procurar uma mulher grande, ela acha que ela é feia também. Porque está fora do padrão normal, da parte feminina. Então, a gente tem que perceber que Deus vem e trabalha. Ele trabalhou no Davi, deixou de mão o Saul, que foi uma escolha dos homens, e a escolha da própria igreja de Israel. Ele passou por cima daquilo, escolheu um Davi que ninguém dava nada por ele. Nos dias de Cristo, Deus passou por cima de todos, escolheu um Pedro ignorante que não sabia assinar o nome.
Vem cá, você vai ser pastor da minha igreja. Se fosse para uma igreja dessas grandes aí, dessas igrejas que tem que formar o pastor, que é muito bom, um pastor estudado, formado, é uma coisa melhor que tem. Ele sabe posicionar as coisas, sabe falar, ele tem uma dicção até bonita, estuda para aquilo ali. Até é bonito essas coisas. Mas Deus passa por cima de tudo, pega um Pedro, um pescador, e diz, você vai pastorear minha igreja. E não adianta falar, eu não sei. Moisés diz, olha, eu não dou conta de falar, sou pesado de língua. Deus falou, quem foi que fez a língua do gago? Deus já corta você logo, não fui eu? Então vai, eu faço essa língua falar. Fui eu que fiz, então eu faço essa língua falar. E assim foi com Davi. É pequeno, você só serve para carregar boia, que é pequeno. Não dá conta na guerra, você não dá conta de fazer nada. Mas está trabalhando. Deus foi lá, não pegou os grandes, os belos da casa de Jessé, mas pegou aquele pequeno, aquela coisinha raquítica, e escolheu para rei de Israel. Então Deus trabalha assim, a gente tem que ver a maneira de Deus trabalhar. Em todo tempo foi assim, e a gente deve perceber Deus hoje agindo assim também. E isso é porque Deus não faz acepção de pessoas. Já pensou bem um Deus santo que nem ele vir nascer numa manjedoura? Um Deus santo que nem ele pegar a prostituta e dizer, você vai pertencer ao meu povo? Pegar um Pedro e dizer, você vai pertencer ao meu povo? Um Deus santo? Pegar um Mateus publicano, que não é boa coisa, e você vai ser o meu discípulo? Você não entende. Talvez ele não servia, essas pessoas não serviria para você. Deus pegou para ele. Aí é que Deus quer ver se nós servimos para ser como ele. Porque ele não faz acepção de pessoas. Ele pega aqui, ele conserta. Ele pega o torto em direita. Então a gente tem que nos colocar totalmente nas mãos de Deus, à disposição de Deus. Amém. Parece que Deus só trabalha com gente que os outros reprovam. Mas é assim que Deus faz. Deus gosta de trabalhar assim. Porque senão ele chegava, todo mundo aceitava. É Deus. É Deus. Não. Ele veio na manjedoura porque eles esperavam Deus dentro da sinagoga. Ele disse, mas eu sou um cordeiro. E cordeiro não pode nascer dentro da sinagoga. E tem hora que nós pensamos, olha, eu nasci dentro da igreja, então eu sou cordeiro. Não, cordeiro tem que nascer lá na manjedoura. E foi isso que Deus fez. O irmão Branham vem ensinando que Deus usou toda essa parte natural, porque ele estava explicando o espiritual. Ele quer que nós entendamos ele desta forma. Então ele veio como ovelha, veio na manjedoura, e quer que nós todos sejamos como ele. E ele ainda chegou a falar, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você sabe que tem coisa que Jesus perdoava, que você disse, se fosse eu dava um murro naquela pessoa. Jesus dizia, eu te perdoo. Se fosse eu ou você, como que você pode ser perdoado? Jesus dizia, eu te perdoo. Entende? Irmão Branham, quando a misericórdia desceu do céu, e estava encarnada em William Branham aqui na terra, porque o povo espanta do cordeiro ter saído do trono. Se não tivesse saído do trono, William Branham não podia dizer, eu os perdoo. Porque o Papa não pode falar que está errado? Por que o William Branham pode falar? Você já não, quando era católico, você não foi lá fazer confissão? Depois começaram a falar, você não tem que fazer nada disso, confessar para homem, não tem que fazer nada disso, não é? Então, e Deus falou para William Branham, eles estão em suas mãos, o que você fizer está feito. Aí aquele casal de namorado, abraçando ele na frente da congregação, irmão Branham lembrou do que Deus tinha falado para ele. Se Deus não estivesse naquele homem, ele não podia falar aquilo. Mas onde Deus está, Deus dá tudo para aquele homem. Por isso, quando Deus estava em Cristo, Deus deu tudo para ele. Paulo diz, toda a plenitude habitou em Cristo. Habita, ele ainda diz, habita em Cristo. Toda a plenitude. Porque estava num corpo. Agora, ele desce do céu e vem e fala para William Branham, estão em suas mãos, faz o que você quiser. Quer dizer, não é eu não que vou fazer, não. Faz você. Por quê? Porque eu estou em você. Deus sabia. Você já pensou bem se Deus colocasse algumas pessoas na nossa mão? Nós acabamos matando eles. O indivíduo, você prega a palavra para eles e endurece o coração. Você prega e eles empinam. Deus, vou dar um jeito nisso aqui.
Entende? Porque Deus não pode pôr nada na nossa mão. Por quê? Nós temos que estar na condição que estava o William Branham. Eles estão em suas mãos. Faça o que você quiser. Aí o William Branham viu toda aquela situação, a congregação está sentindo um espírito ruim nela. Ele olhou para aquele casal e disse: eu os perdoo. Mas se ele tivesse olhado e disse, ó, sumia. Era para fazer o que ele quisesse. Oh, e nós poderíamos dizer assim, ó, dentro da casa de Deus, o que eu fiz foi, suma daqui, desapareça. Vira fumaça. Ia virar uma fumaça mesmo. Só que Deus não dá poder para isso. Para fazer os outros virar fumaça. Deus dá poder para quando você está cheio desse poder, dizer, eu te perdoo. Se você quiser ir bem, diga, eu te perdoo. Se você quiser ter uma vida próspera, diga, eu te perdoo. Constantemente. A pessoa fez coisa errada, eu te perdoo. Eles aprenderam de mim. Bateram de um lado, virei o outro, você tem que aprender com ele. Vai aprender com quem? E nesta era, Deus deu um exemplo através de William Branham que você pode aprender com ele. O que ele foi, o que ele fez, a forma de vida, a forma de marido, a forma de filho, de marido. O que ele foi, de pastor, de diácono, de obreiro, de evangelista que ele foi, de profeta que ele foi. Ele deu exemplo, aprendei de mim. Era a mesma coisa, Deus estar no homem daquele e dizendo para mim assim, aprendei de mim. O que eu tenho feito, faça você também. Porque nunca fez uma coisa em desordem. William Branham nunca fez uma coisa para os outros morrer. Os outros morriam porque não cria no que ele fazia. Mas não que ele fazia os outros morrer. Era o desobediente, o crítico, que acabava de criticar dele, o caminhão passava em cima da perna dele. Era a mulher que acabava de rejeitar o que ele falava, dava um colapso, caía na sarjeta ali morta. É simples. Mas não que ele fazia aquilo. As pessoas rejeitavam e puxavam o juízo daquela verdade que haviam rejeitado sobre elas. Agora, o que nós estamos pregando, eu estou tão certo que isso é verdade, que qualquer que rejeitar, eles estão puxando juízo sobre eles. Entende? Juízo sobre eles. Eu não estou lançando juízo sobre ninguém. Mas quando Jesus veio, agora em 1963, Jesus não veio como um cordeirinho, dizendo, oh meus filhos, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio assim não. Isso ele veio quando ele veio para salvar. E João apontou o dedo e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele veio no Monte Pôr do Sol agora, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, marcado esse horário pela própria ciência. Como que ele veio ali? Ele veio como leão, ele veio com cabeleira branca, que é juiz, ele não veio como cordeiro, ele veio como juiz, ele veio como rei, ele veio como aquele que podia julgar, entende? Agora, isso daí, quando ele veio da primeira vez, ele disse, eu vim ao mundo para juízo, eu vim para juízo, para aqueles que não veem, vejam, e para os que veem, tornem cegos. Isso foi o que nós pregamos a um culto anterior aí. Bom, vamos prosseguir um pouquinho, porque senão o meu tempo vence e eu ainda não li nada. Mas o título da mensagem, Satanás odeia a revelação. Se você não crê, Satanás nem te odeia. Mas se você crê, Satanás te odeia. Porque Satanás odeia a revelação. E se você é revelado, é revelada, você tem que saber que o diabo não pode gostar de nós. Ele não tem jeito de ele gostar. Ele odeia a revelação. Agora, que revelação que ele odeia? Se você toma um Gênesis, que você não sabe o que é nem a semente da serpente, ele não pode te odiar, você não sabe nem o que é a semente da serpente. Mas quando você crê num profeta, que ele mostra o que é a semente da serpente, da onde veio isto, e que aquilo não foi comer uma maçã, um albaricoque, uma banana, mas que foi sexo, foi um adultério contra o próprio marido, aí o diabo fica com raiva, aí ele odeia. O irmão Branham diz, tem 2 livros da Bíblia que Satanás odeia, é o Gênesis e o Apocalipse. Está aqui, ó, 10, 11, 12, 13, a revelação de Jesus Cristo.
Então deixa eu ler apenas esse pedacinho do 15. A revelação de Jesus Cristo. Ele diz, ele combate isto, não pode suportá-lo. Ele sabe que se o povo recebe a revelação verdadeira, da igreja verdadeira, e o que ela é, o que ela representa, e como ela pode operar, as obras maiores. Irmãos, nós pensamos sempre que as obras maiores agora, o que vocês vão poder operar, não é pensar você, o que tem para operar como obras maiores? Eu teria que ressuscitar uns 10 agora. Não, obras maiores é você pregar uma mensagem, que aquela mensagem já foi pregada por William Branham, e que os outros não conseguem acompanhar aquela mensagem, e a mensagem que William Branham pregou da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, da terceira puxada, do novo nome, esta revelação, são as maiores obras hoje para nós pregarmos. Não é apenas cura divina você vai num canto da esquina aí, um pregador pentecostal está fazendo um trabalho e você não pode dizer que é o diabo que está curando, que é Deus que está curando lá. Entende? Deus está curando. Agora, maiores obras é uma coisa que a igreja não fez até aqui e agora é hora dela fazer. As maiores obras no tempo do irmão Branham é que ninguém tinha dito haja. E Branham chegou e disse, haja. Deus estava usando a boca, as cordas vocais de William Branham, mas era Deus falando através daquela boca. Era Deus dizendo, haja. E houve. Então, eram maiores obras, porque quando Jesus veio, ele não fez isso. Jesus teve que pegar o pão, multiplicar o pão, teve que pegar o peixe, multiplicar o peixe e fazer sanduíche para dar para todo mundo. Foi uma grande coisa, mas Jesus mesmo disse que nesse último dia haveria um que ia crer nele, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. Então, ele sabia que nesse dia final teria um ministério, num profeta que ia fazer obras maiores. Por isso ele diz, haja esquilo. Ele diz para um peixinho que só estava a casca em cima d'água, eu te dou a vida em nome do Senhor Jesus. Isso daí era Deus no homem, fazendo obras maiores. Agora, qual obra maior teria que fazer a esposa de Cristo? Você pega Apocalipse 10, 8 a 11, olha para você ver, o que é que ela tem que fazer? Exatamente o que os outros não fizeram. Qual igreja tem pregado, olha para você ver, qual igreja tem pregado que a intercessão acabou? Qual igreja tem pregado que o Cordeiro saiu do trono? Qual igreja tem pregado que o último eleito já entrou? Que o último é o William Branham, é o último anjo, o último selo, o último trovão, tudo é o último mensageiro. Estava ali, era o último, a última semente eleita. Nós estamos ligados à última semente eleita. Os de Lutero estão ligados a Lutero, a semente do dia. Os de Wesley estão ligados a Wesley. E nós estamos ligados a Branham. Entende? Então, quem está pregando isto? Qual igreja está pregando? A igreja não comeu. Ela não comeu a revelação dos 7 trovões, de Apocalipse 10, de 1 a 7. Suou os 7 trovões, foi revelado pelo 7º anjo. A igreja não comeu, a esposa de Cristo comeu. Então, ela pode agora fazer maiores obras. Agora, qual a maior obra? Pregar isto. Está escrito lá. E depois que você come o livrinho, você vai e profetiza outra vez. Profetizar outra vez é você repetir o que já foi profetizado. Você profetizar outra vez. Quer dizer, já foi profetizado uma vez por William Branham, mas a esposa de Cristo tem esse ministério de repetir o que William Branham pregou. Você não tem que criar uma nova mensagem, você tem que ter condição que Deus dá, que Ele é seu marido, seu esposo, Ele, Deus, te dá condição de repetir o que Branham revelou. Então, aí você vai encontrar, essa é a esposa. Esta é a esposa, que está fazendo obras maiores, pregando o que as outras que diz ser esposa de Cristo não está pregando. Por quê? Não foi dado a eles este ministério. Este ministério da revelação dos selos foi dado a William Branham, o 7º mensageiro, e à esposa de Cristo.
Nós temos aí perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 159. Conhecido, que a gente sempre repete isto. Perguntaram para o irmão Brana, terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Ele disse sim, é o ministério da hora. Esse ministério que ele estava pregando. O ministério da hora era os 7 selos, aquela revelação. Ela tinha que pregar. O próprio William Branham não podia dizer, eu sou o 7º selo. Ele não podia dizer porque era o mistério do dia. Lutero não chegou e disse, eu sou o 5º selo. Wesley não diz, eu sou o 6º. Porque eles estavam representando aqueles selos naquele dia. E Branham não podia dizer, eu sou o 7º. Você pega, senhores, é esse o tempo, 204 a 206. É bom vocês marcar para você saber que eu não estou falando de mim mesmo. O irmão Branham é quem disse que os 7 mensageiros representam os 7 selos. Os 7 mensageiros representam os 7 selos. É o irmão Branham quem disse. Então, o 7º selo, quem representava o 7º selo na terra, era o 7º anjo. Pois já era o 7º. E é por isso que o próprio irmão Branham, ele não podia dizer, eu sou. Você não encontra o irmão Branham falando nada, eu sou. Ele, pregando o 7º selo, estava dizendo, quando esta pessoa do 7º selo vier, o que eu estou pregando pode servir como fundamento para quando ela vier. Ele não podia falar, sou eu. Ele estava enganando? Não, Deus diz, não diga a ninguém. Agora, você tem que aprender uma coisa. Por que Deus falou, não diga a ninguém? Não era ministério dele falar. É ministério de quem? Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? É ela quem tem que falar isso. Não era William Branham que tinha que falar. William Branham tinha que só pregar. Ele pregou. Agora, eu e você, vamos lá e lemos o 7º selo, onde William Branham diz, aquele 7º anjo da constelação, era quem tinha o 7º selo. E ele voou para mim. O William Branham disse que voou. Aquele 7º anjo voou para ele. Ele tinha o 7º selo e voou para ele. Então quem é que tinha o 7º selo? Era o William Branham. 7º selo, 152 e 201, tradução de Goiânia. Eu gosto de deixar nas fitas aí, nos CDs, porque o povo vai examinar. E é verdade. É, mas não é minha verdade. É verdade que Branham pregou e ninguém sabia por quê. As demais não são esposa de Cristo. Quem come o livrinho é só esposa. E se você, se eu, não temos condição de comer esta revelação, é porque não somos da esposa. E se nós odiamos... Gente, quem é que está odiando esta pregação hoje? Não é assembleano. Eles estão fora do mapa. Não são os pentecostais, nem as igrejas nominal, que estão odiando esta revelação, que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão e revelou os 7 selos. O intervalo 105. Quem é que está odiando essa revelação? Quem é que está dizendo para os seus membros, não escuta esses CDs? Irmãos, o diabo odeia a revelação. Aí é duro, mas você pergunta, aonde o diabo está? Se o pastor está dizendo para a igreja, não me escute, e aquilo é o que Branham falou, o pastor está odiando esta revelação. E o diabo odeia esta revelação. E ele tem que ter um pastor que odeia esta revelação. E Deus ama a revelação. Ó, isso daqui eu tenho que ler para completar o pensamento. Satanás odeia a revelação, porém nós a amamos. Parágrafo 15. A revelação de Jesus Cristo. O diabo odeia você falar que o 7º selo foi revelado. O diabo não gosta disso. O diabo queria que o povo continuasse sem saber da revelação, como veio 2000 anos sem saber. O diabo queria que nós continuássemos cegos a isto. E ele conseguiu fazer a igreja não enxergar isso depois que irmão Branham morreu. O diabo conseguiu cegar a igreja outra vez e veio tapeando a igreja. Diz, ó, o 7º não foi revelado. E o 6º? Foi. E o 5º? Foi. O diabo fala que foi. Mas e o 7º? Não. Por quê? Porque se falar que foi,
o diabo diz, eu estou perdido. O único cartucho que eu tenho contra o povo é o 7º selo. É o 7º trovão. É o último cartucho que o diabo tem contra. Certo? É isso daí. Então, o eleito, ele crê. E Satanás odeia a revelação. E nós amamos. Mas nos dias da voz... Bom, você começa assim, Apocalipse 10, 1. O anjo forte com o livrinho aberto. Eu não sei como é que o povo pode ficar cego desse tanto. O anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto. 10, 1. 10, 3, o anjo forte já virou leão, bradou como leão. 10, 4, 5, você vai ver os trovões. 10, 6, você vai ver ele dizer o tempo acabou. 10, 7, mas nos dias da voz do 7º anjo que isso vai acontecer. Ele completou tudo, ele desceu do céu. E quando foi que ele, o anjo forte, desceu do céu? Lá no Monte Pôr do Sol. Ó, tira uma foto dele, mostra para nós. Lá no Monte Pôr do Sol. Olha ele de cabeleira branca. Quem é ele? É o anjo forte. O livrinho que estava na mão dele caiu na mão de quem? Em forma de espada, que é a palavra de Deus. Caiu na mão do 7º anjo. O 7º anjo pegou a espada. E as pessoas pensam, ele pegou a espada, mas nunca sabe que é o 7 selos, 7 trovões. Eles não sabem. O diabo segue a igreja para ela não tomar conhecimento disso, de você não pode ser revelada disso. Você não pode alcançar a revelação disto. É o diabo que fala. Você não pode alcançar esta revelação. E a pessoa diz, então o 7º não foi revelado mesmo. Não foi. Aí o diabo diz, muito bem. Isso daí, continua pregando, porque eu estou gostando. Mas se você pregar que o 7º foi revelado, o diabo odeia. Ele odeia a revelação. Gente, quem foi que revelou o primeiro selo? Foi o 7º. Que cegueira! Como que o 7º não foi revelado? Quem revelou o primeiro selo? Quem diz assim? O primeiro selo. E William Branham, deixa eu te falar uma coisinha. William Branham, em 61, ele pregou mensagens às 10 virgens e disse que o Espírito Santo era aquele cavaleiro. O Espírito Santo era aquele cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse. Em 61. Em 63, Deus veio e falou para ele, não é o Espírito Santo não, é o anticristo. Branham foi lá e despregou o que ele tinha pregado antes. Branham tinha coragem para isso. Ele foi lá e diz, olha, Deus me disse o que é o primeiro selo. Vocês têm as mensagens? Ele diz, hoje, lá por volta do parágrafo 18 a 20 do primeiro selo, ele diz, se não fosse o Espírito Santo ter entrado no quarto às 11 da manhã, eu teria ensinado algo errado para vocês. Porque o que Branham ia ensinar é que o primeiro cavaleiro lá do primeiro selo, de cavalo branco, era o Espírito Santo. Era a igreja primitiva. É o que ele ia ensinar. Ele diz, mas o Espírito Santo entrou no quarto e a coisa toda se abriu. Agora sim. Aí ele vem e diz para nós, então o que é o primeiro selo? Ele diz, eu não estou pregando isso para me diferir dos meus amigos, de meus colegas pregadores. Não, mas eu tenho que falar isso porque me foi revelado. Ele diz, me foi revelado isto. E quando ele pregava que o Espírito Santo era o cavaleiro do capítulo 6, a Batista gostava. Os pregadores batistas gostavam. Os outros pregadores, ei, glória, mensagem de Branham, muito boa. Por quê? Porque era a mensagem deles. Mas quando Deus deu a mensagem para William Branham, que ele chegou e diz, aquele cavaleiro do primeiro selo não é o Espírito Santo, não é a igreja primitiva, é o anticristo. Aí não gostaram mais de Branham. Foi revelado. Aí Satanás odiou Branham. Enquanto Branham estava pregando selo igual às outras igrejas, Satanás está tudo bem. Tudo bem. Não fui desmascarado ainda. Mas a hora que William Branham foi revelado no quartinho, às 11 da manhã, antes de pregar o primeiro selo, que Deus o revelou, a revelação chegou, aí o diabo odiou aquilo. O diabo odeia a revelação. O diabo odeia ser desmascarado. Sabe o que é? Quando muitas vezes tem pessoas que nós odiamos, deixa eu pegar um pormenor aqui, tem pessoas que nós odiamos, se nós fizermos uma coisa escondida,
e aquela pessoa revelou aquilo para os outros. Aquele irmão é um demônio, aquele irmão é um falso. Ah, mas por quê? Me revelou o que eu tinha feito escondido. Pensa bem. E ao invés de você dizer, eu teria que ter consertado antes, se eu tivesse aproveitado o tempo que Paulo diz em 1 Coríntios 11, se você tivesse acertado, então os outros não iam falar de você. Ele diz, se nós julgássemos a nós mesmos, diz Paulo, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelos outros, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nisso nós deveríamos ser agradecidos a Deus. Mas o diabo não gosta. O diabo não gosta porque quando o profeta pregou o que era o primeiro selo, tirou a máscara. Todo mundo enganado. 2 milênios, todo mundo enganado. Aquele cavaleiro, olha, ele veio vitorioso e para vencer. Quem pode ser outro, senão o Espírito Santo? O diabo, muito bem. Muito bem. Mas o dia que Brana recebeu a revelação, dentro do quartinho, que aquele cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 era o anticristo, o diabo começou a odiá-lo. É aí que começa a odiar, porque ele foi desmascarado. Tem gente que fala que aquilo é de Deus. Quando não é de Deus, você já pensou bem, meu irmão, qual a diferença da própria pregação de William Branham? Eu quero que vocês entendam isso, que não é pregação do outro pregador, não. O próprio William Branham pregava que aquele cavaleiro era o Espírito Santo. E agora ele vem em 63 e diz, olha, não é o Espírito Santo, me foi revelado que é o anticristo. Aí, irmãos mesmo podiam dizer, por que ele é profeta? Ele pregou tanto tempo isso daí, e ele diz, eu preguei os 4 cavaleiros dentro de 20 minutos, ele diz uma vez. Eu fiz uma pregação, os 4 cavaleiros, e preguei dentro de 20 minutos, diz William Branham. E agora ele vem pregar o primeiro selo e já revela. Quem era que revelou o primeiro selo? É nos dias da voz do 7º anjo. O 7º anjo era o 7º selo. E nos dias da voz do 7º anjo, que abriria os selos. Foi ali que começou a abrir os selos. É por isso que o irmão Branham diz no 7º selo. Irmão, temos que crer no que o irmão Branham diz. Ele diz, Deus falou para mim não falar para ninguém. Ele não podia falar, sou eu. Mas deixou as pistas. Para mim é o suficiente. Para a esposa é suficiente. Não precisa falar o que é. Deixa a pista. Olha, eu não posso falar o que é. Ele diz para mim não falar o que é. Mas aquele 7º anjo é quem tinha o 7º selo e voou para mim. Pronto. Eu vou discutir agora. Não é isso, filho? O diabo que odeia isto. O diabo odeia esta revelação que eu nunca ouvi ninguém pregar. O diabo odeia isto. Ele queria que continuasse. Ele diz, indivíduo, de onde você saiu? Para pregar que o 7º anjo era o 7º selo, era ele quem tinha. E você vem pregar uma coisa para fazer os outros saber, aí você acha que o diabo gosta de mim. E você acha que o diabo está em quem para não gostar de mim? O mundo não está nem aí com selo, irmão, eles não sabem. Pentecostais não está nem aí com selo, eles não sabem. Para eles tanto faz estar selado como não está selado, é uma coisa só. Quem está preocupado com selo é o povo de Brana. E uns preocupados, não foi revelado. Ele vai voltar para revelar. E o diabo gosta. Muito bem. Continua pregando essa falsa aí que eu gosto. Ele vai voltar para revelar. Mas agora o diabo não gosta mais. O diabo não está achando nada bom. E o diabo tem que sair em alguém agora. Para dizer, isso daí não estava certo não. É o diabo que diz não está certo. Mas você não pode provar para mim contrário ao que Branham disse. Porque o que Deus disse na Bíblia não pode aumentar nem diminuir. E o que Branham disse nesses livros não pode aumentar nem diminuir. Eu quero que agora cada crente da mensagem saiba de uma coisa. O diabo tem que estar em alguém para odiar essa revelação. Não é a minha revelação, não. Para odiar esta revelação, esta abertura. Os selos foram abertos. E era nos dias da voz do 7º anjo. Mas ele não podia dizer, eu sou o 7º selo. Branham, não diga para ninguém.
Essa é a terceira puxada. Não diga a ninguém. Aí passou 63, 64, 65. Quando chegou no meio de 65, quando ele pregou os ungidos dos últimos dias, Deus deve ter falado para ele, joga mais uma sementinha aí. Abre mais um pouquinho aí. Aí ele diz, a terceira etapa. Ele mesmo estava esperando a terceira etapa. Branham estava esperando. Leia as mensagens de 63, 64, para você ver se ele não estava esperando a terceira etapa. Ele disse que estava. Sétimo selo, 160. Ele diz assim, a terceira etapa, o que vem. Ele estava esperando. Terceira etapa. Mas Deus deixou passar 63, 64, 65. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da Voz de Deus, e 373, 374, tradução de Goiânia. William Branham diz assim, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Amém. Irmão, ele não podia falar na hora que estava sendo revelado. Se você ler o parágrafo 150 do 7º selo, ele diz, eu não podia falar estas coisas enquanto não terminasse o culto. Ele me proibiu falar isto. Ele não falou. Agora, quando chega 2 anos depois, ele vai falar para nós que a terceira etapa está para trás. Quando ele mesmo, você lê as mensagens do William Branham, 63, 64, ele dizendo, olha, falta a visão da tenda, que ainda não cumpriu, ele dizendo que não cumpriu, que a visão da tenda está dentro da terceira etapa. Lá dentro. Se a terceira etapa aconteceu, a visão da tenda aconteceu junto. Porque a visão da tenda está dentro da terceira etapa. O próprio Deus diz para ele, isto é a terceira etapa. A visão da tenda. Eu te encontrarei no quartinho. E isto é a terceira etapa. E o quartinho era o quartinho que foi revelado os selos. Mas o povo está esperando o Branham ressuscitar e tem um quartinho na igreja. Tem igrejas aí que são assim. Tem casa de crente da mensagem, que tem uma cadeira esperando o irmão Branham lá na mesa. Ninguém assenta naquela cadeira. Eles estão esperando o irmão Branham ressuscitar e sentar naquela cadeira. Estão esperando o irmão Branham vir para pregar 7º selo, 7 trovões, terceira etapa, novo nome, enquanto está tudo lá dentro da mensagem que ele já pregou. Amém. Agora você vai no novo nome, 132 do 1º selo, o irmão Branham diz assim, eles pulam, gritam e não recebem nada, porque não conhecem o novo nome, será revelado nos trovões. Aí você fica esperando, meu Deus, quando é que vai ser? Ah, vai ser revelado nos trovões. Então vamos aguardar. Aí perguntas e respostas número 4, parágrafo 78, ele diz, os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Agora, é uma revelação, e o diabo odeia. Até hoje o diabo ganhou, mas do ano 2000 para cá ele está apanhando que nem cachorro. Entende? Sabe por quê? Por causa da revelação. Ele odeia a revelação. Se você diz que o 7º selo não foi revelado, que os 7 trovões não foi revelado, que a terceira etapa não aconteceu, que o novo nome não é para agora, o diabo diz, muito bem, muito obrigado. É isso mesmo que eu gosto. Aí você vem e mostra na mensagem. A terceira etapa foi a revelação dos 7 selos. O diabo diz, não estou gostando disso. O novo nome foi revelado nos trovões. E o novo nome não é um nome para que alguém venha morrer para te salvar, porque Jesus já fez. Nem Jesus pode te salvar mais, diz o irmão Branham, que ele já te salvou. Ele não pode te curar porque já te curou. Então, o novo nome era para a revelação dos selos, dos trovões. Novo nome era a segunda vez que Cristo viria à terra em carne humana. A primeira vez Cristo veio na terra em Jesus, e a segunda vez Cristo veio na terra em Branham. Alguém diz, ó, tem mensagem para isso? Eu quero que vocês aprendam uma coisa. William Branham diz, não passará, biblicamente, Mateus 24, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Que a vinda do Senhor tinha que acontecer dentro daquela geração. Suas infalíveis palavras de promessa, parágrafo 36. Irmão Branham fala sobre isso também.
A vinda tinha que acontecer dentro daquela geração. Qual geração? De 48. Irmãos, se não cumpriu a vinda, a Bíblia está errada. Tem que entender isso. Não passará esta geração. Que geração? A geração que viu a figueira brotar. O que a figueira brotar? Israel voltar para a sua pátria, para a sua terra. Então, aquilo ali já era aquele tempo de 48, mais 40, que é uma geração, dá 88. Ele diz, não passará. A Bíblia está escrita assim, não passará esta geração. Quando a gente não sabe de nada, a gente fica fazendo conta, mas 40 anos já passou. De certo, Jesus queria dizer a geração da Babilônia, 70 anos. Aí você fica esperando, agora 2013. Tem gente que é assim. Aí depois, se não cumpre 2013, o que eles estão esperando? Vinda. Vinda. Era Deus vir em carne, filho do homem. É Deus vir na terra em carne. A segunda vinda começa no Monte Pôr do Sol e termina no arrebatamento. A vinda de Cristo veio para te preparar para o arrebatamento. Ele veio aqui em 63 para te preparar para o arrebatamento. É esse dia e hora de 63 que ninguém sabia. Mateus 24, 36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Ninguém sabia. É a mesma coisa da terceira etapa. Não diga ninguém. Sétimo selo, não diga ninguém. São os mistérios da vinda. E a vinda era Deus ter vindo em carne humana em William Branham. Ó, gente, só quem não lê a mensagem. Se você pegar e ler as mensagens sobre o HM que o irmão Branham pregou, sobre a manifestação de Elohim, de Deus em carne nesses últimos dias, só cego para não ver isso dentro da mensagem. Eu não posso nem dar tudo disparado, porque é muita coisa. Mas a pessoa, é só pegar e ler. O desvelar, a mensagem. Você acha por que foi que o irmão Branham pregou essa mensagem? O desvelar de Deus. Ele não pregou para te mostrar que Deus estava desvelado em Jesus Cristo. Não foi para isso. Ele pregou o desvelar de Deus para te mostrar que Deus estava desvelado aqui, o encarne humano. Desvelado. Ele não estava nem velado. Desvelado. Deus estava numa carne humana. O desvelar de Deus. Mas as pessoas gostam de pegar isso e colocar lá para trás. É a mesma coisa da mensagem. O Monte Pôr do Sol. Com a atração sobre a montanha. E aí, qualquer um de nós pregamos, irmãos, atração da montanha, Monte Sinai. Ei, glória. Atração da montanha, Monte da Transfiguração. Glória a Deus. Atração sobre a montanha, Monte Calvário. E para lá. Branham não pregou para isso. Branham pregou com a atração sobre a montanha para que entendêssemos qual foi a atração que estava sobre o Monte Pôr do Sol. Qual foi a atração? Era a vinda do Senhor, vindo e as pessoas não ter percebido, não sido atraídas. As pessoas não foram atraídas. Qual a atração? Sobre o monte. E as pessoas não sabem. Elas ficam só naquelas de antes e nunca chegam na presente. A atração do dia era Deus que veio no Monte Pôr do Sol, com o livro aberto e deu para William Branham. Apocalipse 10, 1, caiu na mão de Apocalipse 10, 7. Amém? Olha, vocês veem que eu tenho muita coisa aqui para ler, mas não dá tempo. Não dá tempo. É muita coisa. E eu ainda estou só um pouquinho aqui. Se for falar de revelação, nós vamos muito longe. O diabo odeia. Só que eu estou falando do principal, porque o diabo odeia saber que Jesus já veio. O diabo odeia. Alguém diz, mas se Jesus veio, o que você está fazendo aqui? Eu estou me preparando para o arrebatamento. Aí fica preocupado. Mas não é a mesma coisa? Não. Vinda é uma coisa. Agora é arrebatamento. Eu tenho que estar preparado para a ida. Eu tenho que ir embora daqui. E tinha que ter uma mensagem que me preparasse para eu subir. Agora eu não vou encontrar Jesus aqui na terra mais. Agora eu vou encontrar ele nos ares. Quem encontrou Deus na terra foram os americanos. Agora você pega o T.L. Osborne, os escritos de T.L. Osborne, você lê, o que T.L. Osborne disse? Deus andou por nossas ruas,
por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Aliás, nem da mensagem é. Deus falou para ele no quarto de oração que João Batista foi o precursor da primeira e que o William Branham era precursor da segunda. Ô, irmãos, William Branham veio antes da segunda vinda. É isso que tem que se entender. Ele veio antes, era um precursor, preparando o povo para aquela vinda. Você sabe que é 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16? E no verso 16 diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O mesmo Senhor. Aí o profeta vem na mensagem rápido e diz: quando Deus desce do céu, ele faz 3 coisas em sua descida. Quando é que Deus desceu do céu? Olha, eu tenho Apocalipse 10:1 mostrando que ele desceu do céu numa nuvem. Como ele subiu em Atos 1:8 a 11. Ele subiu numa nuvem, foi oculto numa nuvem, e a voz diz: assim como você viu ele subir, ele há de descer. Amém. Aí ele desceu em Apocalipse 10:1, o anjo forte envolto numa nuvem. Mas a questão é que os crentes esperavam, quando Jesus vir, irmão, ele vai vir nas nuvens aí, milhares de anjos tocando trombeta, está todo mundo esperando assim. E não é assim que ele vai vir. Era 7 anjos só, quando ele viesse. Ele não falou quantos anjos. Quando ele fala milhares de anjos, é terceira vinda. É para um milênio. Aí ele diz, milhares de anjos. Por quê? Porque Apocalipse 19, nós subimos. Subimos e descemos com ele para o milênio. Aí tem milhares, mas nós estamos inclusos naqueles milhares. Mas agora não. Ele só diz, assim como vocês viram ele subir, ele há de descer. Aí viram ele subir e foi oculto por uma nuvem. Apocalipse 10:1, vem nos dias de irmão Branham, e vi outro anjo forte descendo do céu. Aí o William Branham vem, prega o primeiro selo e diz para nós assim, você sabe quem é o anjo forte? É Cristo. Descendo do céu, envolto numa nuvem. Assim como ele subiu, ele desceu. Isso foi no tempo da América. Nós estamos do outro lado da América agora. Eu tenho dito isso, e isso arrepia os cabelos dos americanos. Porque Deus hoje não trata com os americanos mais. Deus está tratando com o povo do lado de cá da América. Oh, Deus ia ficar na América, ficou na América no tempo de Branham. Depois de William Branham, Deus não tinha que ficar na América mais não. Deus caminhou mais, pois ele vai chegar no leste. E ele estava no entardecer no oeste, ele ainda tinha que caminhar mais. O irmão Branham foi que pregou isso. Agora, no entardecer, era Branham. No anoitecer, à meia-noite, ouviu a voz, dizendo, eis aí o esposo. Era o irmão Branham revelando os selos, dizendo para nós, aí vem o esposo agora. Aí o próprio profeta vem e prega, sabe quem é o esposo? A palavra revelada. Ah, o diabo odeia. O diabo odeia saber que a palavra está revelada, porque tem uma esposa que ela é esposa da palavra revelada. Se você é esposa de um selo não revelado, você não é esposa de Cristo, porque Cristo abriu os selos. Vamos repetir agora mais esse daqui, ao nascer do sol 202, ele diz, Cristo é os selos que foram abertos. Entende? É isto que Satanás odeia. Quando você vê uma pessoa odiando esta mensagem que pregamos, você lembra em Satanás. Deixa elas quietas. Deixa elas quietas. Mas você sabe que Satanás não gosta da revelação. Satanás odeia saber que nós sabemos que os trovões foram revelados. Satanás odeia isto. Ele não gosta disso. Ele queria que as pessoas continuassem cegas. Ele odiou no tempo de William Branham. E ele odeia hoje a revelação. E se o diabo odeia a revelação e você é a pessoa revelada, você tem que saber que você está agora sendo odiado por Satanás. E Satanás, para te odiar, tem que estar no irmão mais próximo seu.
e o irmão mais próximo é o nosso meio-irmão. Ninguém gosta disso. E o nosso meio-irmão é o da primeira e segunda etapa. Aquilo era o meio-irmão que o profeta disse que Israel tinha no deserto. Meio-irmão. Você tem um tipo de gente que não quer que você passe pelo terreno deles. Os amonitas, vocês não passam por nosso terreno. Moisés disse, o nosso gado comer seu capim, nós pagamos. Não, aqui, diz o irmão Brana, ele dizia, aqui você não vai ter esse avivamento. Você não vai ter essa revelação. Por aqui você não vai passar. Moisés diz, não tem outro lugar. Queira ou não. O único lugar para nós chegar na terra prometida tem que passar por sua terra, por sua denominação. Vamos romper essa barreira. Foi isso que a mensagem fez nos dias de William Branham. E é isso que a mensagem faz hoje. Eles dizem, nossa igreja não vai receber esse CDzinho. Eu já recebi lá CDs que pastor devolveu, 200, 300 CD. Pediu para a igreja de mandar de volta pessoas marcas. Nós não queremos essa coisa no nosso meio, diz eles. Não queremos isto no nosso meio. E ao mesmo tempo, no dia que chegou esse pacote CD, dizendo nós não queremos, chegou outra carta do outro lado do país, lá do Pará, dizendo manda no CD, nós queremos CDs. Aí já aproveitei o pacote, manda, vai para lá já. Sai de um e passa para o outro. Não, é simples, não é por ser pregação minha não, examina se o que eu prego Brana não falou, põe no fogo o CD. Mas se Brana falou, você que vai para o fogo. Você tem que saber disso. É você quem vai. Porque foi Brana que falou. Eu dou o parágrafo, foi William Branham que falou. Terceira etapa cumprida, não sou eu que prego, Brana pregou. Sétimo selo revelado. E leu o sétimo selo 139. Irmão Branham diz que foi aberto. Mas as pessoas não perceberam quando foi aberto. Ele falando ali. E lá no final do sétimo selo, ele diz assim, nos foi aberto 6 selos, mas o sétimo não pôde abrir. Porque é o selo da sua vinda. Ele tinha que falar isso. É o selo da sua vinda. Ele não foi aberto. Aí as pessoas, então é isso aí mesmo. Não foi aberto. E está no sétimo selo. Aí ele diz, não foi aberto. E esquece de ver quem era o sétimo selo, que o profeta não podia falar que era ele. Ele não podia. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Esta é a terceira etapa. E a terceira etapa era a revelação dos 7 selos, e era o sétimo selo, abrindo o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Era o sétimo. O sétimo selo era Brana. Tem mensagem para isso? Tem. É os parágrafos que eu já citei. 152 e 201. Muito bom. Bom, mas eu não posso mais. Não. Meu horário é 1 hora de pregação para não cansar muito vocês. E eu quase não aguento. Porque eu quero pregar 2. Né? O que é isto? Irmão Brana, aqueles 7 trovões proferir suas vozes. Será algo como nos aproximar mais de Deus? Ele diz, não. 126, a festa das trombetas. Não. O que é isto? É uma revelação do que tem faltado lá atrás. O que é os 7 trovões? Vai ser uma grande revelação que vem aí na frente. Não. Eles perguntaram, será esta revelação dada a um homem? Ele diz, não. Irmãos, se as pessoas pudessem perceber por que é que o irmão Branham disse que a revelação não era dada a um homem, e você sabe que foi William Branham que veio e trouxe essa revelação. Por que ele diz, não será dada a um homem, quando a pessoa perguntou para ele, não será esta revelação dada a um homem? Ele diz, não. Por quê? Porque já tinha sido dada. Não será dada a um homem? Ele diz, não. As pessoas estavam esperando para o futuro. Não será uma revelação dada a um homem? Ele diz, não. Aí você volta aqui, ele diz, o que é os 7 trovões? É uma revelação que tem faltado lá atrás. Foi dada a um homem ou não foi? Foi, mas já tinha sido dada. Eles não tinham que dizer assim, irmão, isso aqui é a gente que viveu nos dias do irmão Brana fazendo essas perguntas para o irmão Brana.
Os 7 trovões não será uma revelação que será dada a um homem, irmão Brana? Ele diz, não. Porque não pode aumentar nem diminuir, está escrito aqui. 126, a festa das trombetas. Não pode ser dado a homem, não pode aumentar nem diminuir. Então o que é os 7 trovões, irmão Brana? É uma revelação do que tem faltado lá atrás. As pessoas não sabiam o que era o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo. Não sabia. É uma revelação. E aqui ele vem mostrando para nós aquilo que cumpriu do quinto e do sexto selo e o que falta para cumprir. Aquilo que cumpriu do quarto selo e o que falta para cumprir. Entende? Que quarto e sexto selo, ainda partes destes selos cumprirá na grande tribulação com os judeus. E quando aquele cavalo baio amarelo, que tem por nome morte, o irmão Brando diz, é um selo predito. Quarto selo 120. Ele diz, é um selo predito, não cumpre quando a noiva estiver na terra, é depois do rapto. Isso sim é depois do rapto. Isso você tem que saber. Depois do rapto, então isso vai cumprir, porque é quando este anticristo, falso profeta, receber o nome de besta, que aí é morte espiritual. Ele está matando espiritualmente hoje, a pessoa não está percebendo. E quando a noiva for raptada, ele vai voltar a matar os 144 mil judeus que está faltando para acabar de matar, para completar o número dos seus conservos, seus irmãos, que foram mortos, e hão de ser mortos, como vocês. Ele estava perguntando, até quando, Senhor? Não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. Então eu vou te dar a veste branca, você fica aí quietinho um pouquinho, porque vai chegar o tempo. Tem ainda 144 mil que a besta vai matar, para completar o número. Agora você pensa bem, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann mataram 6 milhões de judeus. E ainda não deu o número. O homem matou demais. A gente fica assim, mas é muita morte. Mais de 6 milhões. E não completou o número ainda, irmãos. Não completou. Tem que esperar para depois essa besta matar os 144 mil que faltam, 12 mil de cada tribo de Israel. O diabo odeia. Satanás odeia esta revelação. As pessoas nos escutam e tem hora que elas pensam, ele sabe muito. Não, isso daqui é só a mensagem do profeta, alguma coisinha que nós sabemos. Eu não dou nem conta de carregar isso, é muita coisa. A gente só fala um pouquinho daquilo que a gente sabe, que é tanta verdade, e não dá tempo de pregar tanto para o povo. Mas aí está, esta é a verdade. O diabo odeia, Satanás odeia esta revelação. Você sabe que Satanás odeia, até de nós sabemos que na grande tribulação terá Moisés e Elias. Porque o diabo anda tapeando aí dizendo que é um homem só. E no quinto selo, Deus veio e falou para o profeta, diga para eles que são 2. Deus falou para o irmão Brana. Deus já sabia, vai vir alguém dizendo que é um homem só, que carrega o ministério duplo de Moisés e Elias. Aí Deus falou para o irmão Brana no quinto selo, diga para eles que são 2. Aí o irmão Brana diz, eu vi um só sair na era, que era o 7º anjo, aquele Elias. Mas quando saíram novamente, eram 2, Moisés e Elias, que vai pregar para os judeus. Para nós, terminou. O último mensageiro já veio, já revelou, Deus já recolheu. Se você quiser hoje saber de alguma coisa, come o livrinho. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de tomar estas coisas, esta verdade da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.